Falar um pouquinho aqui com vocês sobre relacionamentos. Como é difícil fazer o bem e cultivar o bem nas nossas ações, nas nossas obras, nas nossas atitudes. E fazer o bem é essencial para que se perpetue aí esse relacionamento. Minimamente o bem um para o outro. É necessário que aconteça, que você desenvolva virtudes para que você consiga se manter aí uma relação mais duradoura, né? O básico é que é difícil fazer o bem. E muitas vezes nós temos crenças na nossa cabeça a respeito de certas situações que seriam como formas de controle da sociedade. Por exemplo, a religião. A religião, ela sempre foi algo que é orientadora, né? Principalmente a religião cristã prega fazer o bem. Ela não prega matar ninguém, ela não prega nada cruel a ninguém. Muito pelo contrário, ela prega o bem para a família, para a sociedade como um todo. Independente de qual nível, qual classe você esteja na sociedade, a religião católica prega o bem. É um exemplo. Que vai te trazer, inclusive, uma disciplina. E isso, em casal, isso é extremamente benéfico para o casal e mantém uma união. E uma reflexão e um convite para que você, que já sofreu alguma decepção dentro de alguma igreja católica ou alguma igreja cristã, que você retorne aí para a sua fé. Seja na sua paróquia ou em outra, mas que você retorne. Que você permita florescer essa fé em você, a sua experiência individual, né? Ela é muito profunda do que alguma decepção ou alguma crença limitante que você tem a respeito da religião. A fé, ela une vidas, ela une pessoas, ela une propósitos. Ela já é muito completa por si mesma. Então, assim, você que tem fé, fica esse convite para que você retorne e que você aproveite da sua fé, né? Aproveite mais, absorva mais, aprenda mais sobre a sua própria fé, seja ela católica, seja ela protestante. A fé, o conhecimento cristão no geral, ele é essencial para o ser humano, ele é benéfico para o ser humano, mesmo se você não tenha fé. Ele é extremamente benéfico. Então, e que você que tem a fé, retorne, coloque em prática, melhore um pouquinho, um degrau a mais, né? Você não vai se tornar aquele religioso exemplar, não vai, mas que você melhore um pouquinho a mais do que você já é hoje, já é um grande benefício para a sua vida. Não acredite nessas teorias de que a fé, a religião, ela é um meio aí de controle social, que ela é negativa, que ela é um grande vilão. Ela não é um grande vilão. A fé, muitas vezes, ela é o benefício social, ela é imensamente aquela que é caridosa com os menos privilegiados da sociedade, é por meio dela que se acontece imensos trabalhos, imensas transformações aí, sociais, inclusive. Então, experimente testar, né? Coloque em prática na sua vida, ao invés de você pegar crenças sociais aí e tomar como verdade. Experimente. A fé é um ponto de união, ela faz com que a gente se una cada vez mais, principalmente como casal. Retorne à fé como casal, à prática. Melhore um pouquinho, um degrau. Melhore um pouco mais a sua prática na sua fé religiosa e perceba na sua vida a qualidade da sua vida, uma melhora na sua vida, em você como ser humano, em você como pessoa. Por que eu estou citando a fé? A fé, além de ser algo extremamente importante aí para a gente como ser humano, ela também é algo que nos ajuda a praticar o bem. E o bem, fazer o bem, é o que realmente colabora aí, inclusive, para a união de um casal, para que você execute com, como é que fala? Com sucesso aí as coisas dos seus negócios, do seu trabalho, do seu projeto, enfim. Fazer o bem é a resposta de muita coisa. Eu vou explicar o porquê.
A falta do bem, ela nos leva, para quem tem fé, a pecar, ela nos leva a ser maledicente, a ser promíscuo, a ser invejoso, a ser, enfim, todas as maledicências aí do ser humano. Por quê? Porque a ausência do bem, ela passa a ser uma escolha também. Mas é difícil escolher o bem. Por isso que a gente precisa nos cercar e nos forçar a ser bons, nos forçar a escolher o bem diariamente. E existem ferramentas, digamos assim, como a religião, como nos cercar de pessoas que se esforçam para ser boas. Por isso também quero deixar aqui o convite para você que tem fé, retornar à prática da sua fé, principalmente se for uma fé cristã, com foco em Jesus Cristo, se for uma fé católica, uma fé protestante cristã, que você retorne, que você volte às práticas da sua fé, que você não acredite nessas crenças de que a religião ela é um vilão, é um meio de controle. Isso também é uma crença colocada na sociedade para te manipular. Desconfie dessas crenças também. Por mais que pareçam ser crenças científicas, crenças que como fala, subestima e a fé e exalta a ciência, não subestime a fé, coloque em prática, tenha a sua própria experiência, tem um baixo custo para isso. Por isso também que a fé é uma ferramenta aí de transformação benéfica do ser humano. Ela é uma das ferramentas mais antigas, né? Mais benéficas que toda a humanidade sempre utilizou dela. Então, por que negar isso? Por que negar o benefício da fé, né? Seja inteligente, coloque em prática, experimente. Você não precisa se tornar aquele exemplar da fé, mas você pode buscar melhorar um pouco mais e colher os frutos desse seu pequeno esforço. Então, como eu falava, a falta do bem acaba nos levando a praticar o mal em si. E muitas vezes a gente não acredita que nós somos capazes de praticar certos males. Mas o mal, assim como o bem, ele é escalável. Quanto mais você se permite se perder em algo, se perder em alguma atitude maledicente, em alguma atitude maldosa, mais é a sua tendência a praticar esse mal e a agregar outros males nas suas atitudes. Porque não é de uma vez que uma pessoa comete um crime gravíssimo ou comete um mal horrendo. É aos poucos que isso vai se tornando normal para essa pessoa e ela vai exercendo uma prática maldosa, assim como o bem também. O bem, muitas vezes, ele também é algo que é escalável e que depende de um esforço. Muitas vezes, o mal é mais fácil de ser praticado, né? A preguiça é mais fácil, a inveja é mais fácil, fuxicar de alguém é mais fácil, enfim. Então, você exercer o bem requer de você um esforço, uma certa preparação para aquilo. Mas, ao mesmo tempo, é possível que seja escalável também. É possível que um bem seu atinja várias pessoas, assim como o mal também é possível de atingir várias pessoas. Mas para isso, você precisa se esforçar para que você atinja o bem desejado por você ou minimamente pela sua razão, pela sua inteligência, por aquela intuição inteligente que nós temos de saber o que é certo e o que é errado. Como seres humanos, como pessoas que escolhem fazer o bem, seja por educação, por alguém que nos ensinou fazer o bem é certo, o que é errado, pela aquela intuição moral, ética, minimamente, que existe dentro do ser humano, de fazer o bem, de fazer o que é bom, de buscar o belo, de buscar a verdade.
de agir com honestidade, todas essas coisas que nos levam a uma vida mais ordenada, a ordem em si, buscar a ordem na nossa vida, tudo isso nos faz buscar ser bons, e para ser bons, escolher o bem, escolher o que é certo, é necessário um esforço, e para isso é necessário a gente se cercar, a gente praticar coisas boas. A grande sacada aqui é entender que para ser bom, para fazer o bem, é necessário esforço. Fazer aquilo que nos deixa na mesma ou nos piora é sempre mais fácil. É sempre mais fácil agregar males à nossa vida, agregar coisas ruins à nossa vida. É sempre mais fácil. Se entregar ao cansaço, se entregar ao desânimo, é sempre mais fácil. Mas o caminho lutado, o caminho de enfrentar o obstáculo é aquele que você já sabe no fundo que precisa ser executado para conseguir o seu bem desejado aí do momento, mas a gente tem essa dificuldade de executar. Por questão da fraqueza do ser humano mesmo, e também por questão de não saber que devemos buscar o bem, que o bem não é natural, que nós devemos lutar pelo bem, lutar para melhorar, lutar, desejar ser melhor, ser um ser humano melhor, ser uma pessoa melhor, ser uma mulher melhor, ser um homem melhor. Então, para isso, nós devemos nos esforçar e utilizar as ferramentas que nós temos em nossas mãos a nosso favor. Não deixar as ferramentas que nós temos em nossas mãos de lado, por crenças limitantes, por qualquer coisa que seja. Colocar em prática, buscar esse esforço consciente, esse esforço para que você consiga, de fato, realizar esse bem. Então, a tarefa desse vídeo aqui, que eu acho que eu vou deixar aberto, a tarefa será simplesmente você se dedicar um pouco mais à sua fé, ou que seja visitar uma igreja, né? Te convida a visitar uma missa em algum domingo, aí, uma missa católica, se você nunca foi, e experimentar um pouco dessa fé. Colocar em prática algumas virtudes que a fé te chama a praticar. Colocar em prática aí a homilia do dia. Te convido a fazer esse degrau de fé, essa experiência, para que você melhore como pessoa, para que você sinta os benefícios na sua vida e na sua família aí. Depois você me conta. E por que isso? Porque a fé realmente nos ajuda a ser bons e a permanecer no bem, que é o mais importante. Porque fazer o bem, além de ser benéfico para toda a sociedade, para você, é o certo. E você está aqui para fazer o bem, para fazer o que é bom. E nos fortalecer na fé, nada mais nos ajuda a permanecer e a manter nosso caminho no bem do que uma fé cristã, do que uma fé católica. É um convite que você retorne à sua fé, retorne o seu olhar a Cristo, volte a se utilizar das virtudes de vivenciar e praticar a religião, a fé, e cultivar a virtude de permanecer no bem, se utilizando inclusive da fé para te fortalecer nessa caminhada de continuar no bem, continuar fazendo o que é bom, belo, justo e moral, que é um desafio bem grande. Também é necessário cultivar a virtude da humildade, que é uma das virtudes mais difíceis, porque é uma virtude que a gente combate diariamente e totalmente a nossa soberba, a nossa razão como dono do universo, como dono do mundo, como entendedores de tudo, que nós não somos. Então, cultivar a humildade para que você consiga praticar a fé e colher os frutos. Então, a falta do bem, ela está aí também onde a gente não consegue vencer os obstáculos, a gente
sabe que tem obstáculos para vencer, sabe o desafio que tem para cumprir, mas a gente escolhe muitas vezes ir para o caminho mais fácil e não enfrentar aquele desafio necessário para o nosso bem ou para um bem maior, seja para um bem coletivo ou individual seu. E escolher o bem é a nossa verdadeira liberdade. Não é livre aquele que escolhe o mal, porque o mal nos traz a vícios e nos torna escravos desses vícios. Então é vencendo esses obstáculos que nós sabemos que nós temos que vencer, que nós conseguimos atingir o bem. E atingindo esse bem, nós deixamos de ser escravos dos nossos vícios, dos nossos males, e deixamos de agregar mais males. E temos a possibilidade de agregar mais bens, mais coisas, mais atitudes boas, mais boas ações, consequentemente fazer mais bem para a gente e para os outros. Então, por isso que fica esse convite para a retomada aí da sua fé, ou para melhorar um degrau aí na sua fé, né? Para que você cultive isso, porque eu acredito que essa ação te leva a permanecer mais no caminho do bem. E permanecer no caminho do bem, fazendo bem, é o que realmente aí soma para a sua vida em todas as áreas e contribui de fato aí. Então fica essa reflexão que a falta do bem aí, né, realmente contrapõe aí o que nós desejamos para a nossa vida. E por isso nós temos que enfrentar esses desafios, esses obstáculos, para que seja possível aí sermos pessoas melhores, sermos pessoas que realizam, pessoas que conquistam aí seus objetivos.